Ok, então, boa noite a todos. Meu nome é Simone. Não sou londrinense, sou de Foz do Iguaçu, mas moro aqui há mais de 10 anos, então me considero pé vermelho. Em relação, primeiramente, parabéns aos pré-candidatos do Partido Missão, né, e pelo Partido Missão em si. A minha dúvida é, o Pedro mencionou que a gente não tem um o Kim, né, como, assim, em cada estado a gente não vai ter um Kim para representar, né? Mas qual que vai ser a estratégia do Partido Missão quanto aos candidatos que estão entrando, que são novos, e eu acredito que vocês estão indo mais pela quantidade, sim, que a pessoa tem de seguidores, né? Então, assim, minha dúvida é qual a estratégia do Partido Missão quanto a esses pré-candidatos para eles pelo menos chegarem ao nível do Kim e não ser a maioria da Câmara de Deputados, né? Que a gente tem nossos 514, que na verdade só tem 2 ou 3 de excelência. Então é isso. Perfeito. Uma coisa que a gente precisa deixar claro e entender é que, assim, a gente é o partido mais chato que tem nesses critérios, né? E a gente se orienta por critérios que os outros partidos não vão se orientar. Então, quando você colocou, por exemplo, número de seguidores, é óbvio que isso é uma coisa importante. Mas se a gente vê que esse cara tem os seguidores pelos próprios seguidores, ou tem os seguidores e ele conseguiu esses seguidores de uma maneira retardada, é óbvio que a gente não vai querer trabalhar com essa pessoa. Né? Então, assim, por mais que a gente não tenha um Kim Kataguiri em cada estado, eu acho que a gente tem que ter como ideal ter um Kim Kataguiri em cada estado. Né? E depois ter 2, ter 3. Então, existe um processo de formação, existe uma academia. Agora, com o partido, a gente tem uma fundação de partido. Então, a gente vai aumentar o nosso processo de formação de quadros de candidatos. É que a gente tem um partido há 3 meses, a gente tem uma legenda há 3 meses, mas existe um projeto de longo prazo de formação e de buscar essas pessoas e ver o potencial. Muito mais do que isso, no que o França colocou, muito mais do que aonde vocês estão hoje, cada um. Então, às vezes o cara tem, 5 mil seguidores, mas a gente vê o garoto e fala assim, pô, esse cara tá falando direitinho, tá faltando um ajuste fino aqui, e desses 5 ele vai para 10, desses 10 ele vai para 15, vai para 20, vai para 30. É só o Bertolucci mesmo falando aqui, ó, em um vídeo que ele acertou, ele fez 60 mil seguidores em um vídeo. Ele tinha 40 mil, quando a gente foi lá para o Taiaiá, ele tinha 40 mil seguidores. Agora ele está com 200, por conta de 5 vídeos. Um desses vídeos teve 60 mil. Depois de 4 anos nesse trabalho. Então, assim, dá para fazer, e o nosso trabalho, o nosso desafio é encontrar essas pessoas. E uma coisa que eu queria falar, que o Francis colocou aqui, só para não me alongar muito, é o senso de urgência. Eu estou vendo muita gente jovem aqui. E galera, quando a gente diz que o futuro é glorioso, ele pode ser glorioso, mas a nossa geração, eu tenho 42 anos, e a geração de vocês está fodida. Fodida. Vocês estão falando, assim, de uma previdência que vai fazer com quando vocês entrarem no mercado de trabalho, quando vocês quiserem começar a juntar dinheiro para ter uma família, vocês vão ter que pagar 60% de imposto para pagar uma geração de velhos que tomou más escolhas em nome de vocês, deixou uma dívida para vocês. Então, assim, é uma questão de sobrevivência. Queiram ser candidatos, porque todo mundo da geração de vocês vai estar fodido se a gente não ganhar. É para ser bem claro, assim, é uma dívida grotesca que a gente precisa resolver. Vamos lá. Para explicar a estratégia, a gente precisa entender qual que é a regra do jogo, né? A gente trabalha hoje no Brasil com o sistema de lista aberta. O que isso significa? Você vota no teu representante ele vai ter lá 10 mil votos, por exemplo. E o partido, a soma do partido fez 210 mil votos. Um deputado federal, para você fazer um deputado federal, você precisa de ao menos 190 mil votos. Então, nesse caso, o partido faria um deputado só. A partir dessa constatação número 1, vamos na número 2, que é importante. Nós não temos capacidade hoje de lançar uma chapa inteira MBL. Então, seria um risco muito grande a gente lançar muita gente sem experiência, sem teste eleitoral, e isso geraria uma dificuldade, eu acho que um risco que ninguém que está aqui estaria sujeito a assumir. E, óbvio, nós temos no longo prazo de pelo menos 3 ciclos eleitorais ter uma chapa completa de
MBLs, né? Pessoas que ingressaram na política pelo MBL, mas agora nós não teremos. Então, qual que é a nossa estratégia? Toda a chapa ela é separada em 3 bandas. A banda número 1, que são os puxadores de voto. São aqueles que, se o partido fizer uma cadeira, serão os eleitos. Hoje, nós trabalhamos de uma forma muito tranquila e muito pé no chão para, se fizermos um deputado federal, o nosso deputado federal hoje é o Pedro Deiró. Então, essa é a nossa garantia. Nós não montaremos uma chapa no sentido de trazer pessoas que tenham potencial de voto, que, chegando na eleição, possam fazer, e que não tem um alinhamento muito claro, chegando na eleição, possam fazer um número maior do que o Pedro, por exemplo, que é o nosso pré-candidato, e que a gente seja a barriga de aluguel, todo o nosso trabalho aqui seja para eleger uma pessoa que não seja alinhada. Então, quando a gente estava falando de risco, isso a gente consegue minorar antes, na estratégia. Então, puxadores de voto, se a gente conseguir, vamos lá, fechamos uma parceria estratégica, sei, algum outro candidato veio para cá, muito grande, tá, e vamos fazer mais candidatos a deputado. Isso a gente vai flexibilizar um pouco. Mas, nesse primeiro momento, nosso objetivo é esse. E eu falo em todo lugar que eu vou. Se daqui 2 anos eu aparecer aqui falando que, porra, erramos com o Pedro Deiró, vocês podem ir embora, porque o cara é fundador do movimento, não tem como, né? Então, se for traição dele, é traição de fato, fecha a bodega, não tem o que fazer. Meio de chapa, o que nós queremos? Nós temos 3 tipos. Provenientes do MBL, nós queremos lideranças emergentes. Então, imagine, uma cidade do interior, Sertanópolis. Sertanópolis tem um empresário que é honesto, que está fazendo o negócio dele certinho, que não se envolve com politicagem lá na cidade, que ele quer ajudar o município, quer ser prefeito. E o sistema político não vai permitir, os 5, 6 partidos que tem hoje, que dão disponibilidade do cara disputar, não vão permitir ele ser candidato. Esse cara será convidado a participar da missão. E o último, que são os base de chapa, digamos assim, que é o cara que vai fazer 500 votos, 1.000 votos, 2.000 votos. A nossa preferência é possibilitar que pessoas que estão se desenvolvendo através do nosso projeto possam ser candidatos. Se nós não conseguirmos lançar, oportunizar tantas pessoas o suficiente para fechar a chapa, aí nós buscaremos parcerias estratégicas para trazer pessoas para dentro. Mas, em síntese, essa é a forma que nós estamos fazendo para nos blindar aí de qualquer pessoa tomar o sistema político do nosso partido. Se gostou do vídeo, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você apoia meu trabalho e ajuda o movimento a crescer.